Fala, meu povo maravilhoso! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo maravilhoso por aí? Espero que sim. Professor Bruno Freitas mais uma vez aqui com vocês. E hoje, meu povo maravilhoso, nós vamos encerrar o tema Lei Penal no Tempo. Hoje nós vamos fechar esse tema com chave de ouro. E se vier esse tema na sua prova, eu tenho certeza, se você assistiu todas as aulas sobre Lei Penal no Tempo, você não erra nenhuma questão. Eu te garanto isso aí, tá bom? Peço a você então que providencie aí os seus materiais, caderno, lápis, caneta, pega a sua lei, pega o Código Penal. Se possível, já deixa uma caneta marca-texto aí próximo de você, para a gente ir construindo a sua lei destacada. Uma lei destacada é fundamental no seu processo de revisão. Quando você for fazer a revisão, se você tiver a sua lei destacada, eu te garanto, você vai otimizar muito, mas muito mesmo, os seus estudos. Tá bom? Então pega todo o material aí e vamos embora, vamos fechar esse tema. Ainda há uma parte significativa aqui que eu preciso mostrar para vocês e que cai muito nas provas de concurso. Tá bom? Vamos lá então. Olha aí. Vamos fechar hoje Lei Penal no Tempo. Mas quero deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, o meu Instagram, @profbrunofre, o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Galera, se inscreva nessas redes sociais. Se inscreva, corre lá, rapidinho. Um botãozinho, você clica, segue no Instagram. No outro, você clica, se inscreve no canal do YouTube. Vale muito a pena, vai valer muito a pena, muito conteúdo relevante e gratuito nessas redes sociais, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, Então, com 2 cliques, se inscreva, cai para dentro, vamos junto. Estarei com você aí todos os dias nessa construção do seu conhecimento para que você possa ser aprovado no seu concurso público. Tá bom? Beleza. Pegou o material? Vamos embora. Olha só. Hoje nós temos que começar falando sobre tempo do crime. Professor, o que é tempo do crime? Olha lá, é o momento em que se considera praticado o crime. Então, tempo do crime é o momento em que se considera praticado o crime. Qual é o momento que nós vamos considerar que um crime foi praticado? Qual é o momento? Isso é importante. É importante nós sabermos quando o crime foi praticado. Para saber quando o crime foi praticado, você tem que saber o tempo do crime. Professor, mas espera aí. Por que eu tenho que saber? Por que é importante saber o tempo do crime? Por que é importante saber quando é que o crime foi praticado? Te mostro. Primeiro, é importante saber para saber qual lei será aplicada. Então, é sabendo o tempo do crime que você vai saber qual lei será aplicada. Segundo, é importante saber o crime, o momento do crime, na verdade, para saber se o agente era imputável ou se ele era inimputável. Olha a importância de você entender, de você saber qual é o momento em que o crime foi praticado. Olha a importância de você saber qual é o tempo do crime. Sabendo o dia que o crime foi praticado, você vai saber estabelecer qual lei será aplicada. Lembra da sucessão de leis no tempo? Então, sabendo o dia que o crime foi praticado, sabendo o tempo do crime, você sabe qual lei será aplicada. E 2, sabendo o momento que o crime é praticado, sabendo o tempo do crime, você vai saber se o agente é imputável ou se ele é inimputável. Isso é de suma importância. Se o agente é imputável, se ele tem capacidade de responder por seus atos criminais, ele é imputável. Se ele é imputável, aplica-se o Código Penal. Agora, e se o indivíduo, o agente, não tem capacidade de responder criminalmente pelos seus atos? Ele é inimputável. E se ele é inimputável, como regra, não se aplica o Código Penal. Então, você tem que saber
se ele é imputável ou se ele é inimputável. E qual é o momento para avaliar a imputabilidade do agente? No tempo do crime. É no momento em que se considera praticado o crime que você vai avaliar a imputabilidade do agente e qual lei será aplicada. Beleza? Então reparem que é muito importante você saber qual é o tempo do crime. É muito importante você saber quando o crime foi praticado. Tudo bem? Beleza. Agora, para estabelecer esse tempo do crime, nós temos que conhecer 3 teorias. Nós temos a teoria da atividade, nós temos a teoria do resultado, nós temos a teoria da ubiquidade, ou também chamada de teoria mista. Presta atenção, vamos uma por uma com calma. Teoria da atividade. Considera praticado o crime no momento da conduta, no momento da prática da conduta, ou seja, ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, para a teoria da atividade, o tempo do crime considera-se praticado o crime no momento em que o indivíduo, no momento em que o agente pratica a conduta. Lembrando, a conduta pode ser uma ação, mas também pode ser uma omissão. É isso mesmo, professor? É. O indivíduo ele pode praticar uma conduta através de uma omissão? Pode. Pode. Tá bom? Então, olha só. A teoria da atividade considera que o crime foi praticado no dia, no momento que o indivíduo praticou a conduta, independentemente de quando ocorreu o resultado. A teoria da atividade não está preocupada com o resultado, está concentrado na prática do quê? Da conduta. Beleza? Então, teoria da atividade considera-se praticado o crime no momento que o indivíduo praticou a conduta, ação ou omissão. Não quero saber que dia que ocorreu o resultado, não importa para essa teoria. Tudo bem? Beleza. Já a teoria do resultado é o contrário. Considera praticado o crime no momento da produção do resultado. Considera praticado o crime no momento da produção do resultado. Então, para a teoria do resultado, o crime considera-se praticado o crime quando, no dia em que ocorreu o resultado. Aqui não importa quando o indivíduo praticou a conduta, quando foi a ação ou omissão, eu não quero saber. Não me interessa. Para a teoria do resultado, o que interessa? Quando, o dia em que ocorreu o quê? A produção do resultado. Tudo bem? Tranquilo? Para fechar essas teorias, nós temos a chamada teoria da ubiquidade ou teoria mista. Olha lá, considera praticado o crime tanto no momento da prática da conduta como no momento em que se deu o resultado. O próprio nome tem que ajudar, né? Se a teoria é mista, ela mistura a teoria da atividade com a teoria do resultado. Então, olha só, para a teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no momento em que o indivíduo praticou a conduta, ação ou omissão, ou quando ocorreu o resultado. Beleza? Ou quando ele praticou a conduta, ou quando ocorreu o resultado. Teoria da ubiquidade ou teoria mista. Tudo bem? Perceba aqui um negócio. Presta atenção aqui. Olha só. Faz diferença, professor, a teoria da atividade para a teoria do resultado, para a teoria da ubiquidade? Faz muita diferença, turma. Faz muita diferença. Tá? Vamos aqui, dar um exemplo. Vamos escrever um exemplo aqui bem rápido para que você possa entender isso aqui. Imagina que A, ele tem 17 anos, 11 meses, 29 dias. Ele então desfere 3 tiros em B. B não morreu. B foi levado ao hospital. E ele morre 30 dias depois. Olha aí. Imagine que hoje A
o indivíduo A, tá? Ele tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Na data de hoje, ele então dá 3 tiros contra B. B não morreu. B foi socorrido ao hospital, ficou internado 30 dias, mas veio a falecer no 30º dia. Tudo bem? Vamos lá. Galera, para a teoria da atividade. Para a teoria da atividade. Beleza? Quando é que se considera o crime? Qual é o tempo do crime aqui? Galera, para a teoria da atividade, tempo do crime é hoje. É hoje. Por quê? Foi hoje que o indivíduo praticou a conduta. Então, se a gente levar em consideração a teoria da atividade, quando é que nós vamos considerar praticado o crime? Hoje, porque foi hoje que ele praticou a conduta. Ele deu os 3 disparos de arma de fogo. Beleza? E se a gente considerar a teoria da atividade, esse indivíduo ele é o quê? Inimputável. Por que ele é inimputável? Porque ele é menor de 18 anos. Ele é menor de 18 anos. Então não se aplica o Código Penal, vai se aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Show. Agora, e se a gente aplicar a teoria do resultado? Se a gente aplicar a teoria do resultado, qual é o tempo do crime? Daqui 30 dias. Daqui 30 dias. Por quê? Porque foi a data em que ocorreu o resultado, a morte. Então, para a teoria do resultado, o tempo do crime considera-se praticado o crime quando ocorreu o resultado, daqui 30 dias. E perceba, se a gente adotasse a teoria do resultado, esse indivíduo ele é o quê? Imputável agora. Imputável. Por quê? Porque quando da data da prática do resultado, ele já possuía 18 anos. Olha isso. Muda radicalmente. Muda radicalmente. E se a gente aplicar a teoria da ubiquidade? Tempo do crime é hoje ou daqui 30 dias. É hoje ou daqui 30 dias. Perfeito? Maravilha. Só que a pergunta que não quer calar é, professor, qual dessas 3 teorias o Código Penal adotou? Professor, qual dessas 3 teorias o Código Penal adotou? Vem comigo. Olha aí. Artigo 4º do Código Penal. Artigo 4º do Código Penal diz o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então você me responde, qual dessas teorias o Código Penal adotou? O Código Penal adotou a teoria da atividade, do artigo 4º do Código Penal. Ok? Então o Código Penal adotou a teoria da atividade, no artigo 4º do Código Penal. Tranquilo? Então, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Qual é o tempo do crime, então, galera? Então, presta atenção. Tempo do crime. Momento em que se considera praticado o crime, quando o indivíduo pratica a conduta. Então, quando o indivíduo pratica a conduta, eu vou verificar qual lei eu vou aplicar, qual lei estava vigente quando ele praticou a conduta, beleza? E também, é quando ele pratica a conduta que será avaliado se ele era imputável ou inimputável. Tranquilo? Beleza? Maravilha, então. Teoria da atividade. Beleza? Show. Galera, tem uma situação excepcional que eu preciso falar com vocês e é justamente a súmula 711 do STF. Vocês sabem que aqui no objetivo a gente sempre peca pro mais do que pecar pelo menos. Então eu vou te preparar para a guerra. Se vier uma batalha naval, você está preparado, mas eu vou te preparar para a guerra. Eu vou te preparar para você enfrentar tanques de guerra. Se não vier os tanques de guerra, você está preparado. Vem comigo, olha só. Súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Professor, não entendi nada, traduz isso aí. Vem comigo. Sempre que você tiver na sua prova a palavrinha crime continuado ou crime permanente, tomem cuidado. Professor, o que é crime continuado? Olha aí.
É quando o agente pratica vários crimes da mesma espécie, utilizando o mesmo modo operante em um determinado tempo. Está lá no artigo 71. Isso é crime continuado. E o crime permanente? É aquele em que a execução se prolonga no tempo. Dois exemplos para vocês aqui, ó, os mais comuns: sequestro e tráfico de drogas. Então, sempre que você se deparar com a expressão crime continuado ou crime permanente, redobre a sua atenção. Por que eu estou te falando isso? Nós vimos que a regra é a aplicação da lei vigente na data da prática da conduta. O indivíduo praticou uma conduta hoje. Qual lei será aplicada? A lei vigente na data de hoje. Essa é a regra que nós vimos lá atrás. Beleza? Aplica-se a lei vigente, aquela vigente na data em que o indivíduo praticou a conduta criminosa. Praticou a conduta criminosa, aplica aquela lei vigente naquele dia. Contudo, essa regra não se aplica para o crime continuado e para o crime permanente. Presta atenção agora. Para tudo que você está fazendo e olha para mim. Essa regra não se aplica para o crime continuado e para o crime permanente. Professor, qual é a regra, então, que se aplica? É a súmula 711. Presta atenção. No crime continuado ou no crime permanente, olha só, aplica-se a lei vigente quando cessou a conduta criminosa. Eu não vou aplicar a lei que estava vigente quando ele praticou a conduta criminosa. Não. No crime permanente ou no crime continuado, nós vamos aplicar a lei que estava vigente quando cessou a conduta criminosa. Quando cessar a conduta criminosa, qual lei estava vigente? Essa que eu vou aplicar. E mais. Presta atenção nesse detalhe agora, olha o todinho. Aplica-se a lei vigente quando da cessação da conduta criminosa, mesmo que ela seja mais grave. Olha o todinho, mesmo que ela seja mais grave. Vou te dar um exemplo aqui para que você possa entender, vem comigo. Olha só, vou utilizar o tráfico de drogas para exemplo, tá? Imagina hoje, tráfico de drogas, a pena é de 5 a 15 anos. Então o indivíduo está aqui hoje guardando droga. E ele permanece durante todo esse tempo guardando a droga na casa dele. Imagine que bem aqui, ó, vai entrar uma nova lei em vigor, lei nova. A lei nova passou a pena para 8 a 16 anos. A lei nova. Perceba que ele continua guardando a droga. Nessa data aqui, ó, ele é preso. Ou seja, nessa data aqui, ó, ocorre a cessação da conduta criminosa. Ocorre a cessação da conduta criminosa. Tudo bem? Se a gente fosse levar pela regra, a regra diz o quê? Aplica-se a lei vigente quando da prática da conduta. Então, nós aplicaríamos essa lei, a regra. Mas perceba, o tráfico de drogas é um crime permanente. Sendo um crime permanente, a gente não aplica a regra. A gente aplica a exceção. Qual é a exceção? Súmula 711. Aplica-se a lei vigente quando da cessação da conduta criminosa. A conduta criminosa cessou aqui. Nesse ponto aqui, nessa data, qual lei estava em vigência? A lei nova. Professor, mas a lei nova tem a pena maior, não interessa. Aplica-se a lei vigente. Aplica-se a lei vigente na cessação da conduta criminosa, mesmo que ela seja mais grave. Então aqui vai aplicar a lei nova. A lei nova diz que a pena é de 8 a 16 anos e está tudo certo. Por quê? Porque o tráfico de drogas é um crime o quê? Permanente. Vale a mesma visão para o crime de sequestro, que é um crime permanente. Vale a mesma regra para o crime o quê? Continuado. Beleza? Agora que você já entendeu, pega o caderno e anota o todinho. Pega o caderno e anota o todinho. Presta atenção. Crime continuado e crime permanente não se aplica a regra, mas sim a exceção. Qual seja, aplica-se a lei
vigente quando da cessação da conduta criminosa, mesmo que essa lei seja mais grave. Mesmo que essa lei seja mais grave. Beleza? Cuidado com a súmula 711. Cuidado com o crime continuado e cuidado com o crime permanente. Tiver essas duas expressões na sua prova, redobre a sua atenção e lembre dessa exceção. Tranquilo? Beleza? Vamos fechar isso aqui com exercícios então. Presta atenção aí, galera. De acordo com o princípio da bagatela imprópria, julgue o item que se segue. No caso dos crimes continuados, aplica-se a lei mais severa, ainda que posterior à cessação da continuidade, haja vista que se trata de ficção jurídica. Meu povo maravilhoso, olha que isso aqui está errado. Professor, está errado? Tá, galera. Está errado. Vou te mostrar. Nos crimes continuados, e eu falei, quando tiver crime permanente ou crime continuado, redobre a sua atenção. No caso dos crimes continuados, aplica-se a lei mais severa. Tudo bem. Tudo bem. Olha o detalhe. Ainda que posterior à cessação da continuidade? Não, aqui que está o erro. Aqui que está o erro. Ainda que posterior à cessação da continuidade? Não, galera. Nos crimes continuados, aplica-se a lei vigente na cessação da conduta criminosa. Quando cessou a conduta criminosa, eu apego a lei vigente naquela data e aplico ela mesmo que ela seja mais severa. Ok? Eu não posso aplicar a lei mais severa se essa lei mais severa ela só veio a ser criada depois da cessação da continuidade. Não, aí está errado. E é justamente o que essa questão está dizendo. Está errado. Tranquilo? Maravilha. Olha aí. O crime permanente é aquele cujo resultado prolonga-se no tempo, atraindo a aplicação da lei penal vigente ao término do resultado. Olha aí. Aqui está falando a mesma coisa que eu já pedi para você anotar no seu caderno. Qual é o todinho que você anotou no seu caderno? No crime permanente, aplica-se a lei vigente na cessação da conduta criminosa. Na cessação da conduta criminosa, mesmo que ela seja mais grave. Isso aqui está falando a mesma coisa com outras palavras. O crime permanente é aquele cujo resultado prolonga-se no tempo. Beleza? Atraindo a aplicação da lei penal vigente ao término do resultado, ou seja, vigente na cessação da conduta criminosa. E a gente poderia complementar, mesmo que mais grave. Mesmo que mais grave. Ok? Isso está certo? Claro que não. Isso está errado, né, galera? Está errado, olha lá. O crime permanente é aquele cujo resultado prolonga-se no tempo. Beleza. Atraindo a aplicação da lei penal vigente ao término do resultado? Não, galera. Aplica-se a lei vigente na cessação da conduta criminosa. Não é no término do resultado, não, galera. Aplica-se a lei vigente quando da cessação da conduta criminosa. Não está errado também. Cuidado com essas pegadinhas, hein? Se liga! Vamos lá. A lei penal mais grave pode ser aplicada ao réu de um crime cuja execução iniciou-se antes da sua vigência se, olha só, a lei penal mais grave, beleza? Pode ser aplicada ao réu cuja execução iniciou-se antes da entrada em vigor. Quando que isso pode acontecer, meu povo maravilhoso? Ó, se a realização da ação típica estender-se para além da entrada em vigor da lei nova. O que é isso aqui, galera? Súmula 711 do STF. Tá? Pode-se, nesse caso, aplicar a lei mais grave? Pode. Quando? Quando nós estamos diante de um crime permanente ou um crime continuado. Por quê? Porque no crime permanente ou no crime continuado, aplica-se a lei vigente na cessação da conduta criminosa e não quando o indivíduo praticou a conduta, é quando cessa, mesmo que essa lei seja mais grave. Tranquilo? Então, letra 3, letra E. Olha aí.
Quanto ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, mesmo que outro seja no momento do resultado. Artigo 4º do Código Penal. Olha aí. De acordo com a teoria da ubiquidade adotada no Brasil, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso aqui, momento da ação ou omissão, não é teoria da ubiquidade, é teoria da atividade. Por isso essa questão está incorreta. Show de bola. Show de bola. Meu povo maravilhoso, encerramos então o tema Lei Penal no Tempo. Todos os aspectos mais relevantes sobre esse tema foi passado para você. Mas lógico e evidente, se ficar qualquer dúvida sobre qualquer ponto dessa matéria, manda aqui para mim que eu teria um prazer muito grande de responder a todos vocês. Tranquilo? Beleza. Então a gente se vê na próxima aula. Valeu, meu povo maravilhoso. Tchau! Fala, meu povo maravilhoso! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que tudo esteja muito bem por aí. Professor Bruno Freitas aqui com vocês e hoje nós vamos iniciar o estudo de um novo tema. Que tema é esse, professor? Lei Penal no Espaço. Galera, Lei Penal no Espaço é um tema que vem forte nas provas de concurso, então você tem que estar ligado, tem que estar esperto para não cair nas pegadinhas das provas. Tudo bem? Esse é o tema de hoje, então, Lei Penal no Espaço. Para isso, eu tenho que te pedir, pegue os seus materiais, caderno, lápis, borracha, pega a sua lei, abra aí no artigo 5º do Código Penal, abra aí no artigo 5º do Código Penal, já separa a sua caneta marca-texto, que nós estamos montando aqui a sua lei destacada. O que é isso, lei destacada, professor? Durante a aula, eu vou te apontar artigos do Código Penal. Artigos importantes, relevantes, que têm muita probabilidade de cair na sua prova. Desses artigos, nós vamos destacar as principais expressões. Destacar mesmo. Marca texto. Para quê? No dia em que você for fazer a sua revisão, que você for ler a sua lei, ela vai estar destacada. Todos aqueles destaques com caneta marca-texto vão chamar a atenção do seu cérebro, para que o seu cérebro tenha atenção naquelas palavras destacadas e isso vai facilitar você memorizar aquelas expressões. Perceba, você está estudando os principais artigos do Código Penal e as principais expressões do Código Penal. Isso vai otimizar bastante os seus estudos. Então é para isso que toda vez eu falo, abra o seu Código Penal, pegue uma caneta marca-texto. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então? Olha aí. Tema de hoje, Lei Penal no Espaço. Lei Penal no Espaço. Antes disso, rapidamente deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, o meu Instagram, @prof.brunofre, meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Meu povo maravilhoso, se inscreva nessas redes sociais, no Instagram, no YouTube, tá? Muito conteúdo todos os dias relevante, que eu tenho certeza vai te ajudar nessa caminhada aí do concurso público, tá bom? Muito conteúdo relevante e gratuito para você. Basta você se inscrever. Só isso. Tranquilo? Beleza? Pegou seu material? Então vamos embora. Olha só. O que nós vamos estudar dentro de Lei Penal no Espaço? Dentro de Lei Penal no Espaço, meu povo maravilhoso, nós vamos estudar primeiro a territorialidade. Depois nós vamos estudar a extraterritorialidade. Então, esses são os temas que nós vamos estudar aqui dentro. Lei Penal no Espaço. Territorialidade. Depois a gente vai estudar a chamada extraterritorialidade. Tranquilo? Beleza. Vamos começar então com a chamada territorialidade. A territorialidade é tratada no artigo 5º do Código Penal, que diz: aplica-se a lei brasileira
Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Olha aí, olha o que diz o artigo 5º do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Meu povo maravilhoso, aqui no artigo 5º nós temos o princípio da territorialidade. É a regra. A regra no nosso ordenamento jurídico é a territorialidade. Professor, mas o que vem a ser territorialidade? Presta atenção na ideia que você tem que levar para a prova. Olha o todinho. Se um crime ele é praticado no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. É isso que estabelece o princípio da territorialidade. É isso que estabelece o artigo 5º do Código Penal. Se um crime ele for praticado dentro do território brasileiro, nós vamos aplicar a nossa lei brasileira. Praticou no território? Praticou. Aplica-se a lei brasileira como regra. Como regra, professor? É, como regra. O crime aconteceu no território. O crime aconteceu dentro do território brasileiro. Aplica-se a lei brasileira. Aí, uma pergunta que vão te fazer na hora da prova. Vai estar lá na sua prova. Qual pergunta é essa? Presta atenção. A nossa territorialidade é uma territorialidade absoluta? A territorialidade brasileira, o princípio da territorialidade do artigo 5º, é uma territorialidade absoluta? Vou te fazer a pergunta de um outro modo para que você possa entender. Todos os crimes praticados dentro do território brasileiro, será aplicada a lei brasileira? Se a sua resposta foi sim, todos os crimes praticados dentro do território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Se a sua resposta foi sim, você entende que a nossa territorialidade ela é uma territorialidade absoluta. Por quê? Porque todos os crimes que acontecerem dentro do território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Agora, se a sua resposta foi não, professor, não. Nem todo crime praticado no território brasileiro aplica-se à lei brasileira. Se a sua resposta foi essa, você entende que a nossa territorialidade não é absoluta. Para você, a nossa territorialidade é uma territorialidade temperada ou mitigada. Tudo bem? Beleza. Mas e aí? Segundo o Código Penal, segundo o nosso ordenamento brasileiro, a territorialidade ela é absoluta ou ela é temperada? Galera, presta atenção. A nossa territorialidade ela não é absoluta. A territorialidade brasileira é temperada ou mitigada. Isso quer dizer o quê? Que nem todos os crimes praticados no território brasileiro vai ser aplicada a lei brasileira. Nem todos. Se liga nisso. Professor, como assim? Então quer dizer que um crime pode acontecer no Brasil e a nossa lei não ser aplicada? Pode. Pode. Por exemplo, um crime praticado por um diplomata. Imagina um diplomata, sei lá, argentino no Brasil. Se ele cometer um crime, a nossa lei não será aplicada nele. Professor, mas ele cometeu o crime dentro do território brasileiro. Sim, ele cometeu um crime dentro do território brasileiro. Mas a nossa lei brasileira não pode ser aplicada a ele. É o princípio da intraterritorialidade. Nós temos aqui a chamada imunidade diplomática. A imunidade diplomática que ele possui impede que a nossa lei seja aplicada a ele. Então é por esse motivo, meu povo maravilhoso, aí você vai pegar o seu caderno e vai anotar o todinho, pode anotar o todinho. Que todinho, professor? Olha aí. Olha aí. A nossa territorialidade é uma territorialidade absoluta? A resposta é não. A nossa territorialidade ela não é absoluta. A nossa territorialidade é a chamada territorialidade temperada, também chamada de mitigada. Isso a gente encontra até no artigo 5º, galera. Olha aqui, ó. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções,
tratados e regras de direito internacional. Olha aí. Convenções, tratados e regras de direito internacional podem impedir que a lei brasileira seja aplicada. Te dei um exemplo, o exemplo do diplomata. Tudo bem? Então é por esse motivo que a nossa territorialidade ela não é absoluta. Ela é uma territorialidade mitigada ou temperada. Tudo bem? Pode acontecer que o crime seja praticado dentro do território brasileiro e a nossa lei não seja aplicada. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Avancemos. Então, nós estamos falando que quando o crime é praticado dentro do território brasileiro, aplica-se a lei brasileira, certo? Agora, o que é um conceito? Qual é o conceito de território? O que eu tenho que levar em consideração? Galera, território, em termos jurídicos, é o espaço em que o Estado exerce a sua soberania política. Então, o que eu vou levar em consideração como território? Ó, sabe aquelas linhas que tracejam aí o nosso território? Tudo que acontecer dentro do território, dentro das nossas linhas territoriais, ali é o território. Sendo aqui dentro das nossas linhas territoriais, a regra é a aplicação da lei brasileira. Presta atenção. A regra, como regra, se o crime for praticado dentro do território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Lembra, tem exceção. A nossa territorialidade não é absoluta. Beleza? Tranquilo. Agora, eu vou te mostrar um dos artigos que mais são cobrados em provas de concurso sobre esse tema. Eu quero a sua máxima atenção aqui agora e eu quero que você pegue a sua lei e a caneta marca-texto se for possível. Professor, que artigo é esse? Vamos lá. Nós vamos falar, galera, sobre o território por extensão. Aqui, no território por extensão, perceba, nós não estamos dentro do território físico. Quando a gente está falando em território por extensão, nós não estamos dentro do território físico. Vem comigo, presta atenção. O que é território por extensão, então, professor? Considera-se como extensão do território nacional embarcações e aeronaves brasileiras. Olha aí. Então, primeiro ponto. O que é considerado território brasileiro por extensão? Embarcações e aeronaves brasileiras. Então, se você pegar uma questão, estiver falando lá, território por extensão, logo tem que vir na sua cabeça. Território por extensão brasileiro tem que ser obrigatoriamente uma aeronave ou uma embarcação brasileira. Território por extensão, aeronave ou embarcação brasileira. Tudo bem? Você vai pegar esse artigo 5º, parágrafo 1º, e nós vamos dividi-lo em dois. Como assim? Presta atenção. Se eu tenho uma embarcação e uma aeronave brasileira, se elas são de natureza pública ou se ela estiver a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, será território brasileiro. Então, presta atenção. Se nós estamos falando de uma embarcação ou uma aeronave brasileira, pública ou a serviço do governo. Se é pública ou a serviço do governo, galera, onde quer que elas estejam, será considerado território brasileiro. Não importa aonde elas estejam, ali dentro da aeronave ou da embarcação, será território brasileiro. Vamos imaginar então. Imagine aí o avião do presidente da República. Nós estamos diante de uma aeronave pública. Tudo bem? Vamos imaginar que o nosso presidente ele vai sair do Brasil para fazer uma visita lá na China. Então a aeronave sai do Brasil, chega lá na China, a aeronave então pousa em um aeroporto chinês. No momento que essa aeronave ela pousa em um aeroporto chinês, dentro dessa aeronave acontece um crime. Dentro da aeronave aconteceu um crime. Onde é que está a aeronave? Na China. Beleza. Eu te pergunto, qual lei vai ser aplicada? A lei brasileira ou a lei chinesa? Aí você tem que lembrar, peraí, em qual território esse crime foi praticado?
Esse crime foi praticado dentro de uma aeronave. Tudo bem. Essa aeronave era brasileira? Era. E ela era pública. Então, se eu estou dentro de uma aeronave pública, brasileira, não importa aonde essa aeronave esteja, ali dentro é território brasileiro. Se ali dentro é território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Então, essa é a primeira parte do quinto parágrafo primeiro que você tem que ter na cabeça. Presta atenção. Território por extensão, aeronave ou embarcação. Brasileira. Beleza. Próximo passo. Se a aeronave ou embarcação for pública ou estiver a serviço do governo, será território brasileiro onde quer que se encontre. Imagina o avião do presidente. Ele saiu do Brasil, o avião estava lá na China. Mas é uma aeronave brasileira pública. Onde quer que esteja, será considerado território brasileiro. Então, se aconteceu lá na China, dentro da aeronave, o território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Tranquilo? Bora para a segunda parte, então, agora. Presta atenção. Vou até mudar aqui, tá? Presta atenção. Se a aeronave e embarcação brasileira, beleza? Agora, mercante ou de propriedade privada? Mercante ou de propriedade privada. Para ser considerado território brasileiro, tem que estar no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Em espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Vamos entender isso aqui? A segunda parte está falando o seguinte: embarcação aeronave brasileira, eu já sei. Só que aqui ela é mercante ou privada. Se é mercante ou privada, para ser considerado território brasileiro, tem que estar em espaço aéreo brasileiro ou em alto mar. Se não tiver em espaço aéreo brasileiro, se não tiver em alto mar, não é considerado território brasileiro. Presta atenção. Imagine um avião da Gol. O avião da Gol está saindo de São Paulo com destino a Dubai. Beleza? Lá nos Emirados Árabes. O avião da Gol, então, sai do Brasil e pousa lá nos Emirados. No momento do pouso, ocorre um homicídio dentro dessa aeronave. O avião já estava pousado lá nos Emirados e acontece um crime dentro dessa aeronave. Qual lei será aplicada? Brasileira ou estrangeira? Primeiro ponto. Em qual território foi praticado esse crime? Foi praticado dentro de uma aeronave, beleza? Uma aeronave o quê? Mercante, tá? Ou privada. E essa aeronave estava em território estrangeiro, galera. Se essa aeronave privada mercante estava em território estrangeiro, ali é território estrangeiro. Então não se aplica a lei brasileira. Lembra? Para que essa aeronave, mercante ou privada, seja território brasileiro, ela tem que estar em espaço aéreo brasileiro. Ela não estava em espaço aéreo brasileiro. Ela estava onde? Ela já estava em território estrangeiro. Território estrangeiro considera ali território estrangeiro. Vamos dar o exemplo. Imagina que a aeronave da Gol está saindo em direção aos Emirados Árabes. A aeronave levanta o voo. Ainda em espaço aéreo brasileiro ocorre um crime dentro dessa aeronave. Aconteceu um crime dentro dessa aeronave. Beleza? E aí, por algum motivo, ela precisa de fazer um pouso na Europa. Um pouso de emergência. Eu te pergunto, nesse segundo caso, qual lei será aplicada? Agora mudou. Agora eu estou diante de uma aeronave mercante privada que estava no espaço aéreo brasileiro. Quando ocorreu o crime, a aeronave estava em espaço aéreo brasileiro. Galera, espaço aéreo brasileiro, a aeronave era mercante privada, aplica-se a lei brasileira. Aplica-se a lei brasileira. Tá bom? Se você dividir esse artigo dessa maneira que eu coloquei aqui para vocês, não tem erro. Não tem erro. Beleza? O que é esse território por extensão? Embarcações ou aeronaves brasileiras. Se ela for pública ou estiver a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre em território brasileiro.
Agora, se eu estou diante de uma aeronave ou embarcação brasileira, ela é mercante ou privada? Para ser território brasileiro, tem que estar em espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Aí eu sei que você está coçando aí para me perguntar, professor, o que é espaço aéreo correspondente e o que é alto mar? Galera, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, por quê? Porque aí nós teríamos que entrar em regras de direito internacional e para a prova não vai fazer diferença nenhuma. Te garanto, para a prova não vai fazer diferença nenhuma. Lá na prova eles vão se utilizar que a aeronave estava em espaço aéreo brasileiro, que a aeronave estava em território estrangeiro, que a embarcação estava em alto mar, que a embarcação estava em território brasileiro, que a embarcação estava em território estrangeiro, ok? A prova vai usar essas expressões. Então você não precisa de se preocupar com estes detalhes. Não se preocupe com esses detalhes. Tudo bem? Beleza? Dividir o seu artiguinho dessa forma? Galera, divida sim, seja feliz e não erre essa questão na prova. Eu quero trazer aqui para vocês um exemplo. Imagine aqui, ó. Olha como é que eu sou bom de desenho, tá? Estou desperdiçado aqui no direito. Tinha que ser um desenhista profissional. Vamos imaginar aqui que nós temos aqui uma embarcação brasileira, tá? Essa é uma embarcação privada, beleza? Olha aí, embarcação brasileira, privada. Vamos imaginar então que ela esteja em alto mar. Que ela esteja em alto mar. Tudo bem? Aí nessa embarcação aqui, ó, nós temos sei lá, vamos colocar aqui um argentino. E nós temos aqui um italiano. Tranquilo? Olha aí, nós estamos em uma embarcação brasileira que está em alto mar. O argentino, então, ele pega e mata o italiano. O argentino, então, mata o italiano. A pergunta que eu quero te fazer agora é a seguinte: qual lei vai ser aplicada? Qual lei será aplicada? A lei argentina? A lei italiana? A lei brasileira? Perceba que aqui, galera, misturou um monte de país apenas para te induzir a erro. Qual é a primeira pergunta que você tem que se fazer? Em qual território aconteceu o crime? Aconteceu o crime. É isso. Em qual território aconteceu o crime? Então perceba, o argentino, o italiano, eles estão aqui apenas para te induzir a erro. O que é importante você observar? Nós estamos diante de uma embarcação brasileira privada. Onde que ela está? Ela está em alto mar. Isso aqui, então, é território o quê? É território brasileiro. Aplica-se a lei brasileira. Não foi isso que nós vimos? Se a embarcação é mercante ou privada e ela se encontra em alto mar, é território brasileiro. Lógico, se ela é brasileira, é território brasileiro. Aplica-se a lei brasileira. Ok? Então, cuidado que o examinador, na hora da sua prova, ele vai misturar um monte de países. O indivíduo que matou era de um país, a vítima era de outro país, enfim. Qual é a primeira pergunta que você tem que se fazer? Em qual território aconteceu o crime? E aí você lembra, se for uma aeronave ou embarcação, vai te cobrar o território por extensão. Se está falando que foi dentro de uma aeronave ou dentro de embarcação, lembre-se do território por extensão. E aí, presta atenção. Território por extensão, aeronave ou embarcação brasileira. Se essa aeronave ou embarcação for pública ou estiver a serviço do governo, onde quer que ela esteja, será território por extensão, será território brasileiro. Agora, se nós estamos diante de uma embarcação ou uma aeronave brasileira, mercante ou de propriedade privada, aí muda a regra. Se ela é mercante ou de propriedade privada,
Para ser território brasileiro por extensão, tem que estar em espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Beleza? Como aqui estava em alto mar, a embarcação é privada, é brasileira, o território é brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Aplica-se a lei brasileira. Tranquilo, meu povo maravilhoso? Sem dúvida nenhuma, esse é o principal aspecto da territorialidade. Artigo 5º, parágrafo 1º. Beleza? Tranquilo? Lógico e evidente. Se ficou dúvida sobre qualquer parte, menção dessa matéria, manda aqui para mim, que eu teria um prazer muito grande em responder a todos vocês. Beleza? No mais, te aguardo na próxima aula. Valeu, turma. Um abraço. Tchau. Fala, meu povo maravilhoso! Como é que vocês estão? Tranquilos? Satisfação, prazer muito grande. Professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês, para que a gente possa dar continuidade no tema Lei Penal no Espaço. Tema importante para a sua prova. Esse tema é muito cobrado nas provas de concurso. Nós temos aqui algumas pegadinhas. Se você não quer cair em nenhuma dessas pegadinhas, fique comigo até o final dessa aula. Fique comigo até o final dessa aula. Eu te garanto. Eu vou te entregar vários todinhos aqui que na hora da prova vai te salvar. Eu te garanto. Tá bom? Lógico, evidente, já providenciei aí para nós caderno, lápis, borracha. O artigo 5º do Código Penal, pode abrir aí. Abra a partir do artigo 5º do Código Penal e pegue a sua caneta marca-texto. E vamos junto. Vamos para cima. Tá bom? Olha aí. Vamos, então, continuar falando da lei penal no espaço. Aqui minhas redes sociais, o meu Instagram, @profbrunofre, o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Vai lá, se inscreve. Todos os dias eu posto lá conteúdo relevante e gratuito, que eu tenho certeza vai te ajudar nessa caminhada do concurso público. Tá bom? Beleza? Então vamos seguir. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos começar a falar do lugar do crime. Cuidado! Nós já estudamos tempo do crime. Nós já estudamos tempo do crime. Nós vamos estudar agora lugar do crime. São situações diferentes. Beleza? Não vá confundir. Lembra? Tempo do crime, momento em que se considera praticado o crime. E lugar do crime? Vem comigo, presta atenção. Para que a gente possa determinar o lugar do crime, tá? Qual é o lugar que se considera praticado o crime? Nós temos que analisar aquelas três teorias novamente: a teoria da atividade, a teoria do resultado, a teoria da ubiquidade ou mista. Nós já analisamos essas teorias quando nós estudamos o tempo do crime. Nós vamos analisar essas teorias agora com a visão no lugar do crime. Não vai confundir isso na hora da sua prova. Tempo do crime é uma coisa, lugar do crime é outra coisa. Tempo do crime, nós já estudamos. Artigo 4º do Código Penal, teoria da atividade. Agora, aqui é lugar do crime. Presta atenção. Para a teoria da atividade, lugar do crime é aquele em que foi praticada a conduta, ação ou omissão. Então, será considerado o lugar do crime aquele local onde o indivíduo praticou a conduta. Onde ele praticou a conduta, ali será considerado lugar do crime. Eu não quero saber onde que ocorreu o resultado, eu quero saber onde que aconteceu a prática da conduta. Essa é a teoria da atividade. Já para a teoria do resultado, lugar do crime é aquele em que produziu ou deveria produzir-se o resultado.
pouco importando o local da prática da conduta. Então, o que importa para a teoria do resultado? Importa onde deveria ou onde se produziu o resultado. Onde deveria produzir ou onde se produziu o resultado, nós vamos considerar ali o lugar do crime. Para a teoria da ubiquidade ou mista, lembra, é uma junção das outras duas. Lugar do crime é tanto aquele em que foi praticada a conduta, como também onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, é um ou outro. A ideia aqui dessas teorias segue a mesma ideia lá do tempo do crime. Só que lá era o momento em que se considera praticado o crime. Aqui é onde se considera praticado o crime. Para a teoria da atividade, considera-se lugar do crime onde o indivíduo praticou a conduta. Para a teoria do resultado, considera-se lugar do crime onde ele deveria, onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. Para a teoria da ubiquidade, é lugar do crime onde o indivíduo praticou a conduta ou onde deveria ou se produziu o resultado. Beleza, tranquilo, maravilha. Aí vem a pergunta. Meu povo maravilhoso, qual dessas três teorias o Código Penal adotou para o lugar do crime? Respira antes de responder. Respira. Tudo bem? E cuidado. Cuidado porque eu acho e tenho quase certeza que todos vocês responderam teoria da atividade. Está errado. Está errado. Olha o artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter produzido o resultado. De novo. Artigo 6º está falando do lugar do crime. E diz, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ou onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Galera, que teoria é essa aqui? Aqui é a teoria da ubiquidade. Olha isso. Olha isso. Cuidado. Por isso que lá atrás eu falei, uma coisa é tempo do crime, outra coisa completamente diferente é lugar do crime. E aí, aqui lá vai o todinho. A gente não pode ficar sem todinho nas aulas. Aula sem todinho é uma aula sem graça. Então lá vai o todinho. Anota aí no seu caderno, luta. Você vai lutar com quem, professor? Calma. Calma, que você vai entender. Anota no seu caderno, luta. Luta. Tá? Luta. Como assim luta, professor? Presta atenção na mágica agora, olha o todinho. Lugar do crime, a teoria da ubiquidade. L, lugar do crime. U, teoria da ubiquidade. Então, lugar do crime, aplica-se a teoria da ubiquidade. Agora, e no tempo do crime? Tempo do crime, a teoria da atividade. Olha aí. T, de tempo do crime. A, teoria da atividade. Lutar. Você nunca mais erra isso aqui na prova. E mais, não pode errar isso aqui na prova. Pelo amor de Deus. Você não pode errar isso na prova. É muito fácil. É um ponto dado para você na prova. Então não erre. E como o examinador sabe que na hora da prova, naquela tensão que vocês ficam, nervosismo à flor da pele, ele vai misturar as coisas. Ele vai misturar. Então, para que você não erre uma questão dessa na prova, o que você vai fazer? Começou a ler a questão, está falando de tempo do crime, está falando de lugar do crime, o que você coloca no cantinho? Luta.
Começou a ler, tá falando tempo do crime ou lugar do crime, anota lá no cantinho, luta. Se você anotar luta, você não vai errar. Não tem como errar. Não tem como errar. Beleza? Luta. Lugar, ubiquidade. Lugar, ubiquidade. Beleza? Tempo, atividade. Lugar do crime, a teoria da ubiquidade. Tempo do crime, a teoria da atividade. Luta, só isso. Anotou no cadernão aí o todinho. Deixa isso aí bem estampado, porque você não pode errar isso na sua prova. Beleza? Tempo do crime, artigo 4º do Código Penal. Lugar do crime, artigo 6º do Código Penal. Tranquilo? Beleza? Anotado? Vamos seguir. Agora tem aqui uma discussão. Que discussão, professor? Presta atenção. Quando a gente está falando em lugar do crime no direito penal, lugar do crime no direito penal, nós temos que ter em mente o conceito de crime de espaço máximo. Crime de espaço máximo, que também pode ser chamado de crime à distância. Então, quando nós estamos diante de crime à distância ou crime de espaço máximo, aí sim nós vamos ter que identificar qual é o lugar do crime. Agora, o que é um crime à distância? O que é um crime de espaço máximo? Olha só. Esses crimes vão ocorrer quando a conduta é praticada em um país e o resultado vem a ser produzido em outro país. Então, nós vamos discutir lugar do crime no direito penal quando nós tivermos pluralidade de países. Tem que ter pluralidade de países, o que é totalmente diferente de pluralidade de comarcas. Presta atenção. Olha para mim. Para de escrever. Para de escrever. Lugar do crime. Lugar do crime é aquele em que o indivíduo praticou a conduta ou onde ocorreu, ou se deu, ou deveria se dar o resultado. Teoria da ubiquidade. Só que essa discussão só vai fazer sentido quando nós tivermos pluralidade de países. Essa discussão só faz sentido quando nós estivermos diante de um crime à distância ou crime de espaço máximo, que a conduta acontece em um país e o resultado ocorre em um outro país. Perceba, perceba. Vamos imaginar aqui o seguinte, para que você possa entender o que eu estou falando. Imagina que o Mévio estava na cidade A. Na cidade A, ele dá 3 tiros contra o Tício, que consegue fugir para a cidade B. Fugiu. Beleza? E lá na cidade B, ele morreu. Ele morreu. Perceba que eu estou falando aqui de cidade A, cidade B. Isso aqui dentro do nosso país, do Brasil. Galera, se eu estou falando do Brasil, qual é o lugar do crime? O Brasil. É o Brasil. Não tem que se discutir lugar do crime quando eu estou com pluralidade de cidades, pluralidade de comarcas. Se tem pluralidade de cidades, se tem pluralidade de comarcas, não tem por que me questionar qual é o lugar do crime. O lugar do crime é o Brasil. Agora, para te questionar, para que isso seja cobrado em uma questão, a questão que tem que trazer o quê? Pluralidade de países. Se nós temos pluralidade de países, aí sim nós temos o porquê da questão. Agora, deixa eu apagar isso aqui. Presta atenção agora no outro exemplo. Imagina que o Mévio, tá? O Mévio, ele quer matar o Tício de qualquer jeito. O Tício roubou a namorada do Mévio. Beleza? Então o Mévio, no Brasil,
tá? O MEV no Brasil efetua 3 tiros contra o Tício. No Brasil, efetuou 3 tiros contra o Tício. Vamos imaginar, lá em Foz do Iguaçu, o Tício, ferido, conseguiu atravessar a ponte da amizade e foi para onde? No Paraguai. O Tício foi para o Paraguai. Só que lá no Paraguai ele não resistiu e morreu. Ele não resistiu e morreu. Qual é o lugar do crime aqui? Agora, pode te perguntar qual é o lugar do crime? Agora pode. Professor, por que agora pode? Porque agora nós estamos falando de pluralidade de países, Brasil e Paraguai. Eu tenho pluralidade de países. Perceba que nesse segundo exemplo, nós estamos diante de um crime à distância, também conhecido de crime de espaço máximo, ou seja, a conduta aconteceu em um país, e o resultado ocorreu em um outro país. Opa! Se eu tenho pluralidade de países, se eu estou diante de um crime à distância ou crime de espaço máximo, beleza, agora pode ser perguntado. E eu estou te perguntando, qual é o lugar do crime? É o Brasil? Ou o lugar do crime é o Paraguai? E aí? Me responde aí, meu povo brasileiro. Me responde aí, meu povo maravilhoso. Presta atenção. Se nós estamos aqui diante de um crime à distância ou crime de espaço máximo, se eu tenho pluralidade de países, nós temos que aplicar a teoria da ubiquidade. Por quê? Porque no lugar do crime adotou-se a teoria da ubiquidade. E a teoria da ubiquidade diz que é lugar do crime o lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então eu te pergunto, onde que foi praticada a conduta? No Brasil. Então o Brasil pode ser o lugar do crime. Onde ocorreu o resultado? No Paraguai. Então o Paraguai também pode ser lugar do crime. Se nós estamos discutindo lugar do crime, nós temos que levar em consideração a teoria da ubiquidade. Para a teoria da ubiquidade, será considerado o lugar do crime onde o indivíduo praticou a conduta ou onde ocorreu ou deveria ter ocorrido o resultado. A conduta foi praticada no Brasil, então o Brasil é o lugar do crime. O resultado se deu no Paraguai, então o Paraguai também é lugar do crime. Simples assim, sem dificuldade. Tá? Qual é o detalhe aqui? Primeiro, é você não confundir tempo do crime com lugar do crime. Luta. Segundo, só tem como ser questionado para você lugar do crime se nós tivermos pluralidade de países. Tem que ter 2 países. A conduta ocorreu em um país, o resultado se deu em outro país. Crime à distância ou crime de espaço máximo. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Vamos resolver algumas questões então. Vamos lá. Olha aí. Aplica-se o princípio da extraterritorialidade aos crimes praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, galera. Aeronave ou embarcação brasileira. O que nós temos aqui? Território por extensão. Se é território por extensão, aplica-se o princípio da territorialidade, não o princípio da extraterritorialidade, tá? Então tá errado. No território por extensão, aplica-se o princípio da territorialidade. Crime que ocorre no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Beleza? Essa tá errada. Olha aí. Considerando os princípios do direito penal e as disposições referentes à aplicação da lei penal no tempo e no espaço, julgo o item a seguir. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente,
no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Olha aí. Artigo 5º, parágrafo 1º, segunda parte. Perfeito? Essa está certíssima. Essa está certíssima. Beleza? Se é aeronave mercante ou de propriedade privada, para ser território brasileiro, tem que estar em espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ok? Você está certo. Olha aí. Em relação ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria. Galera, falou tempo do crime, falou lugar do crime, o que você vai anotar? Luta. Faz isso na hora da prova que você não erra. Beleza? Então, eu estou querendo saber o lugar do crime. O lugar do crime, a teoria é da ubiquidade. Lugar do crime, a teoria é da ubiquidade. Colocou luta na hora da sua prova, eu te garanto, você não erra. Não tem como errar. Não tem como errar. Olha aí. Para fins de valoração do lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Olha aqui. Lugar. Lugar do crime, ubiquidade. Olha aí. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Tempo do crime, atividade. Luta. Luta. Beleza? Olha lá. Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes cometidos em aeronaves estrangeiras de propriedade privada durante seu sobrevoo no espaço aéreo brasileiro. Olha só, galera, isso aqui. Nós estamos falando, aplica-se a lei brasileira. Beleza. Em aeronave estrangeira. Beleza. A aeronave estrangeira, ela é privada. Tranquilo. Se eu tenho uma aeronave estrangeira privada e ela está no espaço aéreo brasileiro, é uma aeronave estrangeira. Beleza. Privada estrangeira. Se é privada estrangeira, ela é brasileira. Por quê? Porque nesse momento ela está no espaço aéreo brasileiro. Se ela está no espaço aéreo brasileiro, ela será território por extensão, sendo território por extensão, aplica-se a lei brasileira, tá correto? Tá? Agora, e se ela fosse uma aeronave pública estrangeira, ou uma aeronave que estivesse a serviço do estrangeiro? Aí não. Se a aeronave estrangeira é pública, não aplica a lei brasileira. Se ela estiver no Brasil, não é brasileira. Se eu estou falando de uma aeronave que está a serviço do governo estrangeiro no Brasil, não é território brasileiro. Beleza? Mas, a partir do momento que eu tenho uma aeronave privada estrangeira, se ela está no espaço aéreo brasileiro, é território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Tranquilo? Olha aí. Com relação à lei penal no espaço, a legislação brasileira utiliza em regra o princípio da... Qual que é o princípio que nós temos como regra lá no artigo 5º, galera? O princípio como regra é o princípio da territorialidade. Se o crime é praticado no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Essa é a regra. Crime praticado no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Essa é a regra da territorialidade, lá do artigo 5º do Código Penal. Para a gente fechar, olha aqui, aplica-se a lei brasileira ao crime que tenha sido praticado em aeronave mercante de bandeira francesa ancorado no porto de Itajaí, localizado no estado de Santa Catarina. Galera, olha só, eu tenho uma aeronave mercante, tá? Uma aeronave não, desculpa, um navio mercante. Ele é francês. Um navio mercante francês. Só que ele está no território o quê? Ele está no território brasileiro. Olha aí. Ele está no território brasileiro. Se ele é mercante e está em território brasileiro, ali é território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Maravilhoso? Show. Perceba que essa matéria especificamente tem um monte de detalhe, um monte de pegadinha. Beleza? Leia com atenção, resolva mais questões. Eu tenho certeza
que você não vai ter dúvida. Mas lógico e evidente, né, meu povo maravilhoso? Se ficar qualquer dúvida, manda aqui para mim, que eu terei um prazer muito grande de responder a todos vocês. Tá bom? No mais, obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês e a gente se vê na próxima aula. Valeu, turma! Tchau!